Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 2. O propósito dos dons espirituais. Meus caros irmãos, superintendentes, professores e alunos da nossa escola dominical, a lição número 2, que vamos estudar hoje, tem como título Os propósitos dos dons. E está escrito: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. A experiência da vida cristã indica que grande parte das pessoas nas igrejas pentecostais não sabe lidar muito bem com os recursos espirituais que Deus coloca à disposição dos crentes. A começar do batismo com o Espírito Santo, há uma confusão de ideias sobre a sua natureza, a forma de receber e mais ainda quanto à sua finalidade ou propósito. Há quem pense que o cristão é batizado com o Espírito Santo para falar línguas, quando, na verdade, o falar em línguas, em princípio, é um sinal da experiência do recebimento do batismo com o Espírito Santo. E este é uma bênção distinta da salvação, concedida para que o cristão tenha poder para testemunhar com eficácia da mensagem do Evangelho, conforme Atos 1 e 8. O falar línguas também pode ser evidência do recebimento do dom de variedade de línguas, como um dom ou carisma do Espírito Santo, entre outros, né? Tão importantes que Deus concede a cada um como Ele quer, mas sempre com propósitos ou finalidades especiais, visando a edificação, a unidade e o fortalecimento da sua igreja, tanto no sentido universal quanto no sentido da igreja local. No mau uso dos dons espirituais, dá lugar a meninices, meus irmãos, no meio da igreja. A igreja de Corinto, na Grécia, possuía praticamente todos os dons espirituais, como já vimos. Mas o apóstolo Paulo, em sua primeira carta àquela igreja, fez uma referência nada desejável àqueles irmãos, dizendo: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. 1 Coríntios 3 e 1. E continuou: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? 1 Coríntios 3, 3 e 4. Não poderia haver, meus amados, uma igreja mais espiritual do que aquela, mas infelizmente não poderia haver crentes mais carnais do que aqueles.
Se fosse nos dias atuais, algum apóstolo ou bispo se sentiria muito vaidoso em ser pastor de tal congregação. E havia algo pior, não é? Divisão dentro da própria igreja. Havia grupos, partidos, igrejinhas, panelinhas, grupinhos de partidários de Apolo, de Pedro, de Paulo e até de Cristo. Aliás, este último grupo ou partido era o mais carnal de todos. Era do tipo de crente que diz hoje: eu não dou satisfação a ninguém, eu não obedeço a homem, mas só a Cristo. São os que não obedecem a pastores, são rebeldes, não obedecem a dirigente de igreja, de congregação. Principalmente esses que querem corrigir excessos de manifestações ditas espirituais no uso dos dons. Assim, é importantíssimo que os líderes de igrejas, pastores, obreiros, não é? Promovam o ensino bíblico quanto à origem, à natureza e o propósito dos dons espirituais. Este comentário tem essa finalidade, fornecendo análise e subsídios para o ensino sobre o propósito dos dons espirituais. Nesta lição, assim, abordaremos vários itens, não é? O primeiro tópico da lição é a diversidade dos dons. Porque Deus quer, como diz a Bíblia, que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Esta, meus irmãos, é uma das elevadíssimas missões da igreja. Além de ser portadora da mensagem da salvação na terra, deve ser portadora do conhecimento e da sabedoria divina, até mesmo perante os principados e potestades espirituais. Essa sabedoria é tão profunda que Paulo teve de exclamar de modo eloquente: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos. Romanos 11:13. Diante de tão grande sabedoria, a ser conhecida na esfera celestial e na esfera dos homens, Deus quis propiciar à igreja o acesso a recursos espirituais, tanto para conhecer a ciência de Deus, quanto para demonstrar o seu poder no meio dos homens. Se não fossem os dons espirituais, meus irmãos, a igreja seria apenas uma instituição meramente humana, uma entre aspas, associação religiosa sem fins econômicos, por exigência legal, não é? Assim, Deus capacitou a igreja com características e recursos que transcendem a esfera humana. Isso é muito importante que nós conheçamos isso, saibamos disso, não é? O valor dos dons espirituais para a igreja. Um segundo tópico na lição importante é sobre o tema da lição, os propósitos dos dons. Os propósitos dos dons podem ser compreendidos a partir de sua natureza. Mike Peel, um grande escritor, teólogo pentecostal, diz que os dons do Espírito descrevem as capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito para ministérios especiais. Para esse teólogo, o propósito principal dos dons do Espírito Santo é edificar a igreja de Deus por meio da instrução aos crentes e para ganhar novos convertidos também. Veja como é importante esse propósito, não é? É a edificação da igreja. Mas vamos ver esses propósitos de um modo mais detalhado. Primeiro, os dons espirituais devem ser úteis à edificação da igreja. Se você ler o capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios, Paulo procura corrigir o abuso e o descontrole no uso dos dons espirituais, principalmente o dom de línguas, né? Exortando a mesma igreja de Corinto, diz ele: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, mas faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Assim, a edificação da igreja, acima de tudo, é de competência do supremo edificador, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele afirmou de modo solene e eloquente ante os seus discípulos, quando Pedro teve discernimento de dizer quem era ele, que era o Filho de Deus. Aí Jesus respondeu: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. A edificação da igreja é como
a edificação da vida do crente. Se Deus não edificar, todo o trabalho será em vão. Como diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127, 1. Segundo Boyd, outro teólogo cristão, a origem dos dons espirituais, o carismata, é de Deus, o Pai, o outorgante, e Jesus Cristo, o Filho, é quem distribui, não é? Como diz 1 Coríntios 12, 4 a 6. Segundo lugar, o propósito dos dons é a edificação do crente. Não é? Além da edificação da igreja, eles têm o propósito de edificar o crente ou os crentes. Diz Paulo que o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 4. Esse é um aspecto muito interessante do propósito dos dons. O membro da igreja, em particular, precisa ser edificado para que a coletividade, a igreja, também o seja. Não pode haver igreja edificada se os membros não tiverem edificação espiritual. Quando o crente fala línguas sem que haja intérprete, não edifica a igreja, porque o que fala fica sem entendimento para os demais. Mas não se deve proibir que o crente fale língua para si próprio, como está em 1 Coríntios 14, 39. Então, somente deve ser ensinado que ele se controle e não eleve a voz numa mensagem ininteligível. Há irmãos que, ao falar línguas, querem chamar a atenção para si, para mostrar que são espirituais. Isso é falta de maturidade. Paulo exorta, não é? Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 1 Coríntios 14, 13 e 14. Outro terceiro propósito dos dons. Os dons devem ser procurados. Os dons espirituais são tão importantes, irmãos, e necessários à edificação da igreja, que Paulo diz que devemos procurá-los. Diz o apóstolo, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Os dons devem ser procurados com zelo, com interesse real, e não apenas passageiro em evento de avivamentos, congressos, etc. Não é? Em segundo lugar, nesta lição, aprenderemos também sobre os despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja sobre como o dom de Deus deve ser administrado e usou a figura do despenseiro, que era, antigamente, o homem que cuidava da despensa na casa de um homem que tinha posses, de um homem rico, né, que podia pagar um mordomo, um despenseiro. Dessa forma, os despenseiros de Deus, ministros ou membros da igreja, que é a família de Deus, conforme Efésios 2,19, precisam ter muito cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para provisão, alimentação espiritual e edificação. Daí porque somos despenseiros. Você sabe, o despenseiro tem a chave da despensa. Então, hoje os obreiros que pregam devem ter a chave no uso da palavra de Deus, não é? Porque com a palavra de Deus é que se alimenta a igreja. A despensa de Deus não é cheia, não é, de produtos, de gêneros para o corpo humano. A despensa de Deus é repleta de bens espirituais para a alimentação da igreja de Cristo. Então, concluindo nessa lição, a igreja de Jesus Cristo é a representante dos céus na terra. Ela tem uma missão que transcende a esfera humana, pois recebeu a incumbência de tornar Deus, não é, que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Sua missão na terra é a proclamação do Evangelho, não é? Proclamação do Evangelho, ganhar almas para Jesus e também não se esqueça de discipular. Muitas vezes nas igrejas ganham-se muitas almas e perdem muitas almas por falta de discipulado. Evangelizam muito, não é? Em cultos, em cruzadas, em movimentos, mas esquecem de cuidar do novo convertido. Então, no mundo hostil, as verdades de Cristo, não é? No mundo que rejeita a palavra de Deus, diante dessa realidade, a igreja precisa de poder sobrenatural.
Os dons espirituais são um arsenal de Deus à disposição da igreja para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Assim que Deus continue nos abençoando, que nos estudos desta lição nós possamos absorver as lições que o Espírito Santo quer nos dar, nos despertando, nos incentivando para buscar os dons espirituais de maneira mais profunda, mais intensa, com amor, com interesse, não é? Para receber o poder de Deus para cumprir a nossa missão. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, que estudam esta lição. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.